Opa, vamos falar hoje sobre consciência arquetípica. Vou te explicar cada detalhe que tudo no mundo é consciência. Porque tudo no mundo tem uma forma. E tudo o que você vê é uma forma da consciência. Para tudo que você vê, os seus olhos vê sempre o passado. O que você sente já o futuro. Por isso que você sabe que todo pensamento tem um destino, ou todo pensamento é um destino. E todo sentimento é o segredo deste destino. Por quê? Você tem que pensar, cada pensamento tem um destino, e ele é um destino. Aí o que você sente a respeito desse pensamento é o segredo que vai criar este destino. Então quem cria não é o pensamento. O pensamento ele só tem destino. Cada pensamento é um destino. Você pensa em fazer uma coisa, ir a um bar, pegar o seu carro, ir dar um passeio. Você percebeu que cada pensamento vai para um destino, né? Então, o pensamento é o destino. E você tem que perceber também que quando você não sente, você não cria nada. Porque o pensamento cria. O seu pensamento, o meu pensamento, ou qualquer pensamento, ele só vai criar se você sentir aquilo que você está pensando. Então, por isso que você vê que num detalhe desse eu demoro 2 minutos para você entender direitinho a coisa. Agora eu mudo de figura. Tudo no mundo é arquetípico. Todo pensamento é um arquétipo. Porque todo pensamento remete a uma coisa que alguém precisou, necessitou, pensou naquilo realizado para ele. Então, aí ele vai e realiza, e aquilo é um arquétipo. Tudo que você vê, você pega, por exemplo, um celular. De onde vem um celular? De um pensamento de alguém que queria telefonar para alguém sem um fio, diretamente, sem fio. Por quê? Porque o espaço é cheio. Porque se o espaço que você vê entre eu e você fosse vazio, eu não conseguiria ligar para você porque não teria o fio. Como tudo é entrelaçado, todo o espaço está cheio de coisas invisíveis, e as coisas que você vê é o passado. Tudo que você vê passou. E tudo que você sente, cria, e você manda através do pensamento, do sentimento que o pensamento teve. Então cada pensamento é um arquétipo. Um dia o cara pensou em... Ele fez um suco, ele preparou, e ele tinha que armazenar aquele suco. Então ele teve que pensar em alguma coisa. Tá aqui, ó. Pensou na garrafinha, pensou, e tudo que você pensa fica no ar. Aí ele sentiu que ele teria que fazer uma garrafinha. Não foi essa, foi uma outra garrafinha que estava na forma de pensamento, do destino que ele ia sentir. Quando ele sentiu que tinha que fazer, ele se pôs a fazer. Aí ele criou, armazenou em alguma coisa que ele criou, e ele deu o nome de garrafa. Então todas as garrafas armazenam alguma coisa. Então a garrafa é um arquétipo daquele pensamento que o sujeito teve e sentiu a necessidade disso. Então o arquétipo, todo arquétipo é um sentimento realizado. Vamos pegar um ovo. Tem ovo de galinha, ovo de Páscoa, tem ovo de tudo. Eu estou com esse ovo, estou na época da Páscoa. É uma época arquetípica para ovo de Páscoa. Por quê? Porque um dia alguém sentiu a necessidade de presentear alguém. Se você pegar no Google, você vai ver a história. E ele sentiu que o ovo
Seria interessante. Mas todo ovo é um alimento. Você pode observar, ovo de galinha, ovo de pata, ovo de Páscoa. Só que o ovo de Páscoa, o cara sentiu que tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que fazer. Para isso ele pensou num ovo. Talvez vindo de um ovo da galinha, então ele criou um ovo em forma. É uma consciência. No caso, o ovo se tornou o quê? Um arquétipo da Páscoa. Por quê? Estou falando de arquétipo nesse vídeo. Arquetipicamente, o ovo é a consciência em forma de ovo. Então ele criou uma consciência para a Páscoa. Todos os ovos de Páscoa, já diz ovos de Páscoa. Foi alguém que pensou no presente para dar na Páscoa. A história é similar a essa. Desculpa. Mas o desenho é o mesmo. O desenho é um pensamento com o pensamento é um destino para alguma coisa. Ele sentiu como fazer um ovo, ele criou e fez. Aí as pessoas dizem para você usar um símbolo. O gerente cria um cavalo. Por quê? Porque o cavalo remete ao pensamento de poder. O animal é poderoso. A águia seria um sentimento maior ainda, porque um cavalo você anda em cima dele. Uma águia não, uma águia você não anda em cima dela. Um cavalo você utiliza para puxar a tua carroça, ele é potente, tanto que o gerente coloca um na mesa. Quem usa uma águia? O dono, o cara, o chefe. Por quê? Ninguém vai usar o chefe para nada, mas você usa o gerente para gerenciar uma fábrica. E o chefe é o dono da fábrica. Ele usa o gerente. Então o símbolo do chefe é a águia, o arquétipo. Por quê? Porque o arquétipo da águia é o número 1. Depois vem o arquétipo do cavalo. E assim, esse aqui é o arquétipo do que a garrafa que eu já te expliquei. Esse aqui é o arquétipo da ligação que o cara vai fazer. E o porquê a ligação vai sem fio. Antigamente se usava aquele telefone muito antigo, muita gente se lembra disso. Você tinha que falar com a telefonista, ela ligava para o destino. Você pensou em alguém, vão ligar. Mas você tinha que fazer uma ligação. Hoje não, hoje você aperta o botãozinho, 3, 4 botõezinhos, você vai a ligação direta, sem fio. Naquela época você precisava de fio, porque não tinha o celular que o cara criou, que o cara pensou que seria mais fácil para ele estar em algum lugar, qualquer lugar, e se comunicar comigo, contigo, com o mundo todo, sem fio. Então ele criou o celular. Entendeu o que é um arquétipo? O pneu, por exemplo. Antigamente era carroça. Mas ele tinha que fazer um negócio mais macio, por exemplo. Aí ele criou o quê? Borracha. E fez o pneu em forma de borracha. Ele viu que circulava na estrada e não se deteriorava aquela borracha. Então ele criou a roda de borracha. É um arquétipo, mas a roda foi criada, por exemplo, no mato. O primeiro cara que sentiu necessidade de uma roda para ele circular foi lá na floresta. Ele tinha que carregar as toras. Tora seria pau de madeira. Então ele pegou isso aqui, colocou em cima um outro e você já viu o cara faz assim, ó, vai colocando, vai rodando. Aí ele deu o nome para isso de roda, mas isso não era uma roda, era uma outra tora que uma tora em cima. Então ele cortou, fatiou e criou a roda, botou um eixinho. Ele pensou o destino que ele poderia dar para aquilo. Aí ele sentiu que dava para ele fazer. Então toda roda é arquetípica. Qualquer roda que você vê é um arquétipo do primeiro pensamento que o sujeito teve lá na mata, quando ele rolou uma tora em cima da outra. Agora você está sentindo, você está entendendo o que você talvez nunca entendeu, bem fácil, porque eu estou explicando de uma forma prática para você. Agora você está entendendo o que significa arquétipo.
Toda vez que você ouvir falar, tudo é arquétipo. Tudo. Relógio. Antigamente o cara marcava bem antes, quando não tinha máquina, não tinha nada, há alguns séculos atrás, ele marcava lá. O relógio, o sol batia, marcava a hora. Você já deve ter visto. Se você não viu, era assim. Mas o cara sentiu que ele tinha que ver a hora toda hora. Aí ele criou o quê? Ele criou o relógio. Ele pensou, ele teve necessidade de carregar aquela hora marcada lá no chão. Ele tinha que ir lá ver. Se tivesse sombreado o dia de nuvem, ele não via. Mas ele criou um relógio com ponteiros. Ponteiro maior dos minutos, ponteiro pequeno da hora. Solucionou o problema dele. Então, quando ele pensou, né, ele teve essa necessidade, ele pensou e criou. É assim que funciona. Entendeu? Então, todos os arquétipos são criações de alguém que sentiu a necessidade de um produto que ainda não existia. E ele sentiu, porque que ele tem que sentir. Se ele não sentir, ele não cria. Quem cria, então, o pensamento, voltando ao pensamento, é o destino. O sentimento é a criação, o segredo. E é assim que é a consciência. Tudo que você vê é consciência. Consciência em forma de garrafa, consciência em forma de celular, o meu boné em forma de consciência em forma de boné. Tudo é assim. Então, tudo está interligado. A consciência é tudo, é o todo. Então, quando você pensar em alguma coisa que você deseja, você cria através do seu pensamento. Você tenha pensamentos bons, porque você vai sentir, com certeza. Quando você sentir aquele pensamento, você vai criar. Então, daqui para trás, está tudo criado. Tudo que você vê já foi criado. Você poderá pensar agora e criar uma coisa nova. E aquilo que você criar, que não existia ainda, será um arquétipo daquele pensamento, de uma necessidade que você está querendo agora. E tudo acontece agora. Todas as criações foram feitas agora. Não foi feita. Porque o tempo cronológico, ele existe para marcação, mas o tempo não existe. O tempo é sempre agora. Tudo que você fez, você está colhendo agora, porque você fez agora. Analise bem. Todos os arquétipos foram feitos agora, porque as pessoas sentiram a necessidade agora, porque o agora é um só. Esse tempo é uma ilusão. Esse tempo, na verdade, esse tempo não existe. Ele só existe cronologicamente, mas fisicamente ele não existe. Porque é sempre agora. Então, se tudo que você quiser para você, pense só coisa boa, só coisa boa. Vai pensar de alguém, pensa que o cara é bom. Mesmo que tu sente alguma coisa diferente, mas procura não sentir, procura criar um pensamento atrás. Bom. Todo pensamento e aquilo que você foca, a consciência é assim. Aquele pensamento que você focar nele, você vai começar a sentir. Se for ruim, você vai criar daqui para frente, você vai colher aquele pensamento aquele sentimento daquele pensamento. Então, o sentimento cria o pensamento que você pensou a coisa. Então, se for assim e é assim, pense em coisa boa. Se você estiver olhando um vídeo desse e pensar qualquer coisa, você vai sentir. Então, você vai achar que esse vídeo não é bom amanhã ou depois. Agora, se eu falar, pô, o vídeo do cara é bom, a música que o cara tá tocando é boa, você vai pensar, você vai criar em cima daquele objeto que você está vendo, que na verdade são coisas passadas. Tudo que o olho vê é passado e tudo que você sente é futuro. Se você prestar bastante atenção neste vídeo desde o começo até aqui, já são 15 minutos praticamente, você vai ver que tudo é uma coisa só. O sentido da coisa é o que você sente. Sinta só coisa boa. Ou seja, pense só coisa boa. Tenha vários pensamentos infinitos. São infinitas possibilidades. E cada pensamento te joga um sentimento. Cada pensamento você sente uma coisa. E aquilo que você sente tem uma dimensão. É oitavas para cima. Uma oitava, duas, 8 oitavas para outra.
Para baixo a mesma coisa. Se pensar ruim, você baixa o seu nível astral. Porque quando você pensa, o pensamento tem um sentimento. No astral, o que é astral? É tudo que você vê. A consciência cria. Só que ela cria aquilo que você sente, não o que você pensa. Mas se você começar a pensar e focar num pensamento, você vai ter um sentimento daquele pensamento criando você no futuro. Então você cria você no futuro. Ou triste ou alegre, ou pobre ou rico. Porque o que você sente é seu. Você pode sentir a respeito de mim, a respeito do seu carro, a respeito da sua vida. Mas se você pensar coisa boa, você vai criar coisa boa em cima de tudo isso. Então o pensamento, voltando, cria o arquétipo da coisa que você quer ver através do sentimento. Volta isso em todos os arquétipos que eu falei, porque tudo é arquetípico. Se você ver no fundo aqui, você vai ver no fundo. Lá atrás tem o que tem lá atrás? Um filtro de água. Do outro lado você encontra um micro-ondas. Cada coisa dessa foi uma necessidade que um sujeito teve. Aqui ele teve a necessidade de fazer uma comida rápida. Aqui ele teve a necessidade de armazenar água, filtrar a água, através de um pote de barro. Tanto que todos os potes são arquetípicos. Quando você pensa em pote, você já pensa em alguma coisa para armazenar. Quando você pensa em micro-ondas, você tem o arquétipo do micro-ondas, que é uma coisa para te fazer uma comida rápida, porque alguém sentiu essa necessidade e criou. Pensou, focou, sentiu e fez. E assim sucessivamente. Este foi mais um vídeo para você, feito exclusivamente para você, que eu acredito que você está nesse nível. E se você chegou até aqui, tenho certeza que você gostou e você é o cara. Mas o cara é aquele que você vê. Se você olhar para você no espelho e falar que você é o cara, você está pensando e você está sentindo que você é o cara legal. Se você sentir que tu é uma droga, uma tristeza, você também vai criar uma tristeza. E nos próximos minutos, você vai sentir e criar isso para você. Isso é arquétipo. Isso é a consciência em forma daquilo que você sente. A consciência ela é só sentimento. Só que a consciência tem infinitos pensamentos, que cada pensamento se chama destino. Você vê que eu vou e volto, para você entender direitinho o que significa um arquétipo e o que é consciência e como um arquétipo foi criado. Até o próximo vídeo aula. Ficamos assim. Dê um joinha, curta esse vídeo, mande para os seus amigos, entre nas plataformas que eu tenho. Eu faço vídeo de música, eu faço desenho, eu faço um desenho para você se você quiser. Eu crio um desenho na hora, porque eu pego um lápis, eu pego um giz, um crayão, um carvão. Se eu pegar uma tela, pego uma tela em branco, eu pinto uma casa, eu pinto um rosto, eu pinto o que você, já pinto cavalo, faço uma pintura de tudo. Mas, neste vídeo, eu estou fazendo uma aula sobre arquétipo, de novo. Até o próximo vídeo aula. Por hoje basta.